Amém, igreja. Há um lugar onde, quando a gente perde aqui, a gente ganha. E esse lugar é no Senhor. Eu lembrando, enquanto cantava, eu lembrava de um missionário chamado Jim Elliot. Eu falei na classe no domingo passado sobre isso. 5 missionários saíram em uma missão para encontrar a tribo Waodani no Equador em 1954, se eu não me engano. Nenhum deles voltou. E antes de partir, um deles disse: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não consegue segurar nessa terra para ganhar algo eterno. E esse homem foi morto pelos índios, o qual ele queria evangelizar, assim juntamente com outros 4 missionários amigos deles. 2 anos mais tarde, as 5 mulheres desses homens evangelizaram toda a tribo Waodani. E um dos caras que matou esses missionários se tornou pastor. Um pastor Waodani que batizou a filha de um daqueles missionários a pedido da filha. As perdas que temos quando perdemos no Senhor nunca são perdas, são ganhos. Nós ganhamos eternamente na presença do Senhor. Amém? Eu queria hoje falar sobre algo que marcou meu coração, e são tantas coisas que Deus ministra enquanto vamos meditar para fazer uma mensagem, né? Para tentar entender de Deus qual é a mensagem para a igreja. Mas vou te dizer uma coisa para a igreja: essa semana foi difícil. Foi difícil. Eu não vim, a mensagem eu dizia Deus, eu comentei com o Gessé, comentei com o João também. Eu não sei, tem 13 esboços na minha cabeça, mas eu não sei o que Deus quer. E eu parei no meu gabinete, eu orei, enquanto foi na quinta-feira, eu orei, eu disse: Deus, eu preciso saber, eu acho que eu estou inquieto demais no meu coração, e eu preciso saber o que o Senhor quer falar. E comecei ali um tempo de oração no Senhor, e enquanto eu orava, Deus me lembrou de um salmo tão conhecido. Eu disse: Deus, o que vai sair daqui? Salmo 23. Abre a sua Bíblia lá. E enquanto eu orava, eu ouvi Deus no meu coração ministrando a respeito desse salmo. Salmo de Davi. Um pastor e a sua ovelha. Um relacionamento, uma oração de uma ovelha ao seu pastor. E o Salmo 23, ele fala algumas coisas bem interessantes. Vamos ler ele aqui. Talvez você saiba até decor, mas eu quero que você preste atenção enquanto lemos e enquanto compartilhamos essa mensagem, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, não há sentido se a Tua presença não estiver aqui, Deus. Não há sentido eu falar qualquer coisa a respeito desse salmo se o Senhor não ministrar no coração da Tua igreja. E assim como o Senhor me ministrou enquanto eu fazia essa mensagem, eu te peço, Senhor, que ministre o coração da igreja, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, para que a Tua voz guie os nossos passos, para que a Tua voz é que comande, Senhor, tudo aquilo que precisamos fazer aqui nessa terra, enquanto ovelhas de um Senhor e de um pastor. Senhor, que o coração dos meus irmãos esteja aberto para estar, Senhor, recebendo a Tua palavra, Pai, e com Teu Santo Espírito ministre a cada um conforme aquilo que o Senhor quer ministrar, para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo é tão conhecido e tão lido e comentado, né, por tantos pregadores, por tantos lugares e cerimônias. Nós ouvimos esse salmo tão conhecido, Salmo 23, Salmo de Davi. Porém, algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos era que a maioria de nós temos sonhos, temos planos para o futuro. Nós temos esses planos normalmente em mudanças, e esses planos acarretam em mudanças na nossa vida. E essas mudanças, elas vêm transformar a nossa maneira de viver, ela vem transformar os hábitos, né? É uma mudança para melhorar a nossa vida aqui, nesse mundo. E esses são os planos e sonhos que nós temos. Quando eu tinha 19 anos, eu planejei uma mudança na minha vida. Eu já era convertido, já tinha um chamado missionário sobre a minha vida. E eu decidi que eu mudaria completamente a minha vida, porque eu queria servir ao Senhor em missões. E o meu pensamento de mudança naquela época era simplesmente era: agora eu vou cumprir o sonho que eu sempre tive de servir a Deus como missionário. E eu vou ir para uma escola de missões. Eu nunca mais vou voltar. Eu vou ir de lá para a África. Meu sonho, a minha pátria, onde Cristo quer me usar. E para mim isso era uma certeza tão grande no meu coração. E eu realmente mudei a minha vida a partir desse pensamento. Peguei as minhas malinhas e me fui. Eu disse: Deus, eu só preciso do dinheiro da passagem de ida, e eu preciso também de 2 meses do curso que eu tenho que fazer lá para me poder ser um missionário. Se o Senhor me der isso, eu estou sabendo que o Senhor me quer lá. E foi o que Deus me deu. Deus me deu até mais. E eu disse que era impossível na época, enfim, não vou contar aqui. E Deus me mandou para lá. E eu fui com 19 anos de idade. 3 horas da madrugada na rodoviária de Goiânia, sozinho, com malas, esperando um estranho que eu nem conhecia e me buscar. Nunca tinha saído de Juí. E essa mudança eu realizei na minha vida. E eu agia como um missionário a partir daquele momento que eu estava lá. E eu aprendi algumas coisas da minha vida. Mas os meus planos de mudança e transformação não eram exatamente os planos que Deus tinha para transformar a minha vida. Ele queria proporcionar mudanças não
exteriores e nem geográficas da minha vida. Ele queria propor para mim uma transformação no meu interior. E eu ainda tenho certeza na minha vida, não vou botar certeza, 99% de chances, né, disso acontecer, de que eu vou pisar na África. Nem que seja para orar por aquele país pisando lá. Por aquele país não, aquele continente, né? Não sei qual país. Mas eu sei de uma coisa que eu aprendi nessa mudança da minha vida, é que nem sempre a mudança que nós planejamos em nossa vida é a transformação que Deus quer operar em nós. Nós podemos mudar, mas nem sempre é essa transformação que Deus quer fazer em nosso coração. E Deus usa as nossas mudanças, os nossos planos de mudanças relacionais, geográficas, sei lá o que mais, que nós planejamos, e usa essas coisas para transformar o nosso coração em um coração de ovelha rendida, em um coração de ovelha obediente aos propósitos de Deus na nossa vida. E o Salmo 23 é essa oração. É a oração de uma ovelha que aprendeu a se render ao Senhor através das transformações que Deus operou, que o pastor da ovelha operou no decorrer da vida de Davi. O Salmo 23 é essa oração. E ao analisar esses poucos versículos, são apenas 6, eu consigo ver e descobrir algumas coisas bem importantes a respeito da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada de transformação aqui nessa terra. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. E a primeira delas se encontra no primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Peço desculpa aos irmãos, eu vou ter que ficar tomando água, porque eu estou um pouco congestionado e eu preciso estar sempre tomando água, né? Primeira coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E existem 2 princípios aqui nessa pequena frase. 2 princípios que o Senhor ministrou ao meu coração: rendição total e suficiência em Cristo. Quando você está chamando Jesus de Senhor e Pastor, todas as vezes que você leu, e que você leu com a intenção de uma oração a Deus, você esteve dizendo que Ele tem total autoridade sobre a sua vida, ou seja, Ele é seu dono, e também que Ele é quem guia a sua vida, que disciplina e que sabe aonde fica o lugar das águas tranquilas. Todas as vezes que você chamou Ele de Senhor e de Pastor, você estava dizendo isso. A rendição total é um princípio estabelecido por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Jesus, em seu Sermão do Monte, ele disse algumas coisas a respeito disso. Em Lucas 6,46, Jesus começa a falar com os discípulos e ele fala algo bem importante, porque os discípulos chamavam ele de Rabi, mestre. Mestre aqui, mestre isso, mestre me ensina aquilo. E numa dessas, Jesus fala o seguinte: por que vocês estão me chamando de mestre, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Por que me chamam de mestre? Por que me chamam de Senhor, se vocês não cumprem aquilo que eu falo? Ou em Mateus 7,21, no mesmo Sermão do Monte, alguém sabe de cor o que diz lá?
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Rendição total. Quando você está chamando Ele de Senhor, você está se rendendo ao dono da sua vida. Você está dizendo que Ele é o dono da sua vida. Significa chamar Ele de Senhor, chamar Ele Cristo e obedecer a sua voz, porque Ele manda em você. É literalmente isso quando Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor? Por que me chamam de Mestre, se vocês não fazem nada do que eu digo? E rendição total é isso. É aprender a ouvir a Cristo, chamar Ele de Senhor e pastor da sua vida e obedecer a sua voz. E só a voz dele. Só a voz dele. Ovelha rendida, escuta a voz do seu pastor e a segue. Talvez muitos tenham visto, mas eu gostaria de passar um vídeo para vocês, que é bem simples, vai ser bem inteligível para todos, né? Está em inglês, mas não importa, né? Só para vocês conferirem o que é um pastor de ovelhas, né? João, pode colocar ali. One more time. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha reconhece. Eu queria compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração. Eu me emociono porque eu sei o que eu passei naquele gabinete enquanto eu fazia essa mensagem. E eu senti algo muito profundo no meu coração enquanto eu lia os versos de João 10. Abre lá a tua Bíblia. Algo muito difícil para mim comentar o que eu senti e o que eu ouvi Deus ministrando no meu coração enquanto eu lia esse texto que eu li 1 milhão de vezes. 1 milhão é mentira, mas você sabe. Do versículo 2 até o 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas
e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo algum seguirão um estranho, porque fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Deus ministrou no meu coração enquanto eu via isso, algo que eu nunca tinha percebido. Ele falou: eu tenho sido como estranho para as minhas ovelhas. Eu tenho sido como um estranho no meio das minhas ovelhas, porque elas não têm reconhecido a minha voz. Elas estão fugindo de mim em vez de fugir dos estranhos. Elas estão correndo na direção dos estranhos. E eu senti uma tristeza profunda em ver a realidade das igrejas hoje, onde elas não conseguem discernir a voz de Deus em sua vida. E elas têm seguido estranhos para cumprir a sua própria vontade. Por isso que lá em Timóteo Paulo fala: porque os dias serão muito difíceis no fim dos tempos. Os homens serão amantes de si mesmos, eles vão procurar mestres segundo o seu próprio coração, e eles vão seguir espíritos enganadores. E Jesus ministrou, e eu passei um tempo chorando na presença de Deus, pelas vezes que eu escutei a voz de estranhos, em vez de escutar a voz de Jesus. E eu segui vozes estranhas. Eu fui atrás de ladrões, em vez de ir atrás de Jesus. Quantas vezes eu segui a voz de um estranho, porque eu não queria ouvir a voz de Jesus? Quantas vezes eu fugi de Cristo, em vez de fugir dos estranhos? Em vez de fugir das palavras que o mundo apresentava para mim, e eu rejeitava a Cristo, o pastor, o sumo pastor, para ouvir a minha própria consciência, o meu próprio coração, a minha própria vontade. Irmãos, a rendição total de chamar Cristo de Senhor e Pastor está descrita nas entrelinhas da frase: o Senhor é meu pastor. Significa que eu não vou mais deixar de ouvir a voz de Jesus me guiando para seguir a voz de um estranho dentro de mim, na minha alma. Porque deixamos muitas vezes de seguir a Jesus para cumprir uma vontade própria do seu coração, da sua carne, daquilo que você acha que é certo. Eu deixo de seguir a voz de Jesus para seguir a minha rebeldia, a minha resistência contra o Senhor, dizendo para seguir o que eu penso, o que eu acho ser certo, para seguir as coisas que esse mundo tem me oferecido. E eu tenho escancarado o meu coração para outras coisas, em vez de escancarar o meu coração para que Cristo reine, o Senhor e Pastor da minha vida. Nós não temos reconhecido a voz do Senhor nas nossas vidas. E isso é algo muito triste. Porque o que Ele fala ali, nós estamos fazendo e realizando justamente o contrário. Estamos ouvindo as vozes ao redor e esquecendo de ouvir a Cristo, o pastor de nossas almas.
Vivemos em uma era em que a voz de Deus não é reconhecida. Eles têm se tornado um estranho. Ele tem se tornado um estranho para nós, para a igreja, que quer fazer os seus próprios programas, as suas atividades e fogem do compromisso estabelecido pela cruz. É muito mais fácil seguir a minha consciência do que seguir o caminho da voz de Cristo. Só depois dessa rendição total, de saber o que é Jesus ser Senhor e pastor da sua vida, é que você vai poder desfrutar e compreender o que quer dizer nada me faltará. Porque é muito bom usar nada me faltará quando eu estou passando por um aperto e eu quero saber, não, Deus não vai deixar faltar nada, então eu vou aqui citar o Salmo 23. Mas compreender o que quer dizer nada me faltará é saber uma coisa. Primeiro, compreender o que é ser Senhor e pastor da tua vida. Nada me faltará não significa que você terá tudo o que você quiser. Significa que a sua suficiência está no seu Senhor e no seu pastor. É isso que quer dizer. E essa é a segunda coisa que vemos nessa frase. Rendição total e suficiência em Cristo, no Senhor e pastor das nossas almas. Suficiência em Cristo é ter certeza de que Ele vai prover tudo. Com certeza, nós temos isso, essa confiança. E a sua confiança, ela não está no que vai acontecer na sua vida. Ela não está numa condição humana de algo que vai acontecer. A sua confiança está nele. Sua confiança está em Cristo. E não importa se você vai ter uma mesa farta ou se você vai ter apenas um pão para comer. Você está satisfeito em Deus e não naquilo que Ele dá. Você não desiste de tudo em meio à tempestade, porque no meio da tempestade Cristo é o abrigo suficiente para a tua vida. Essa é a questão da segunda parte da frase. Nada me faltará, porque em meio à tempestade o teu abrigo é Cristo e você está suficientemente guardado da tempestade, porque a tua suficiência está em Cristo, o nosso Salvador. Nada me faltará, só vai conseguir dizer aquele que já se rendeu ao Senhor e pastor das nossas almas, chamado Jesus Cristo. Se você não compreender quem é o Senhor e quem é o pastor da tua vida, você nunca vai saber o significado de nada me faltará. Versículo 2, precisamos entender mais umas coisas, lá de Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui nós vamos compreender mais algumas coisas. Segunda coisa é entender a respeito da nossa caminhada aqui nessa terra. Precisamos entender que estamos sendo conduzidos a um lugar de descanso. Logo, nós não estamos em um lugar de descanso. Nós não estamos em um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas. O maior problema do nosso coração
quando o pastor começa a nos levar para o lugar de descanso, é que nós não sabemos aonde é esse lugar de descanso. Só o pastor sabe. Só o pastor sabe. Nós não sabemos. E por nós não sabermos aonde fica esse lugar, nós começamos a tentar achar por conta própria o lugar para descansar, as águas tranquilas, o caminho até lá. E a gente vai tentando achar isso no meio da nossa caminhada. E aí o pastor Jesus, nosso pastor, começa a transformar o nosso coração durante essa viagem até as águas tranquilas. Quantos cristãos se conformam em descansar nas coisas dessa terra, em descansar na tranquilidade das suas riquezas, em descansar nas suas próprias habilidades? Quantos cristãos têm descansado no meio do caminho até as águas tranquilas? Ele não espera chegar até lá. Aquilo que lemos na introdução. Nós queremos no aqui e agora as bênçãos de Deus. Nós não queremos trilhar o caminho até o lugar de descanso. Descansar nas coisas que o mundo oferece é descansar no meio do caminho. O pastor tem uma missão de nos levar até o lugar de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É Ele quem faz. Não queremos ser transformados pelo pastor das nossas almas. Nós queremos apenas descansar. Nós queremos que Ele nos dê descanso, ganhar algum tipo de conforto nessa vida, ganhar algum tipo de coisa que venha a satisfazer a nossa vontade. Os meus planos têm que dar certo. E é isso que nós queremos. Porque ser transformado dói. Nós não queremos ser transformados ao longo da jornada. Nós queremos apenas o lugar de descanso. Não queremos ser transformados para chegar até lá. E é por isso que eu acho interessante uma coisa muito real na nossa vida. Eu acho uma coisa muito interessante no versículo 4 do Salmo 23. Davi fala que mesmo que ele pensasse, ou que ele passasse, por uma situação muito ruim na sua caminhada, em direção ao descanso, o vale da sombra da morte, ele não temeria. Mesmo que ele passasse, porque ele sabia de uma coisa. O que ele sabia? Porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas há um detalhe aqui. E esse detalhe que eu acho bem interessante. O pastor estaria ao seu lado no vale da sombra da morte, com um cajado e com uma vara. Por quê? Por que ele estaria com uma vara e um cajado no meio do vale da sombra da morte? Já não estava difícil esse vale? E o pastor tem uma vara e um cajado. Eu ousaria dizer que no meio do vale e das provas da tua vida, o pastor usa essa vara e usa esse cajado para transformar o teu coração e prepará-lo para chegar até o lugar de descanso. Ele usa essa vara e ele usa esse cajado para transformar o teu coração em meio às provas da sua vida,
em meio às tempestades, em meio ao vale da sombra da morte, você é transformado por esse pastor. Por isso que o caminho não é lugar de descanso, o caminho é lugar de andar, é caminho de prosseguir para o lugar das águas tranquilas. Mas nós insistimos em descansar no meio do caminho e não sermos transformados. Nós não queremos ser transformados, porque isso dói. Porque transformação exige renúncia. Renúncia de minha vontade. Exige ser castigado com a vara. Exige ser puxado com o cajado para de volta do caminho em que Ele tem para as nossas vidas. E por isso que nós não queremos ser transformados por Deus. E pense na história. Pense na história bíblica, na história da igreja, na história dos homens de Deus. Hoje nós falávamos na classe sobre a vida de Paulo. E há uma frase que eu não lembro quem que é o autor. E ele disse: é quase impossível que Deus abençoe grandemente um homem sem que tenha ferido ele profundamente primeiro. Pense nos homens de Deus. Deus não aliviou para Abraão, Deus não aliviou para Moisés, Deus não aliviou para Josué, Deus não aliviou para Pedro, para Paulo, Deus não aliviou para o seu filho. Pelo contrário, ele diz que nem um pouco ele aliviou, porque Jesus aprendeu a obediência. Jesus, homem, aprendeu a obedecer através do seu sofrimento, por aquilo que ele sofreu. Ele clamou: livra, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Ele clamou na cruz. Por que você acha que você não será transformado pela vara e pelo cajado do Senhor? Por que nós cristãos achamos que nós podemos ter um alívio e chegar, passar ou pular esse tempo de caminho até as águas tranquilas e chegar diretamente nas águas tranquilas? Parece que os pastos verdejantes a gente quer que esteja logo depois da porteira das ovelhas. E aí o pastor abre e nós já chegamos. Não precisa vale, não precisa sombra da morte. E nós queremos ser transformados. Não queremos ser transformados. Por que a gente pensa que nós não seremos transformados enquanto caminhamos nessa jornada? E que não vamos passar pelo vale da sombra da morte? Deus não tem prazer em machucar os seus filhos. Deus tem prazer em transformá-los. Em transformá-los. 1 Pedro, capítulo 4, diz assim. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação
de sua glória vos alegreis exultando. É interessante que aqui nós queremos nessa terra participar de todas as bênçãos do Senhor. Queremos participar de tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, como igreja. Mas nós não queremos participar do fogo ardente, dos sofrimentos que Cristo tem para as nossas vidas. Porque esses sofrimentos não visam machucar a nós, eles visam transformar. A tristeza, segundo o mundo, Paulo fala, opera a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, transformação, metanoia, mudança de pensamento. E Pedro aqui, ele destina a carta a todos os crentes, se você for ver, quem sabe na introdução da sua Bíblia deva dizer, mas ele destina a todos os crentes que estão espalhados, dispersos pelo mundo. E ele chega ao ponto de dizer que ele não tinha nada de anormal em um fogo ardente que o cristão passasse em sua vida, em sua caminhada. Um fogo ardente sobre a vida do cristão, que é destinado a provar-nos, a aperfeiçoar-nos. O vale da sombra da morte faz parte da caminhada do cristão aqui na terra. E nós tentamos a todo custo fugir desse vale, porque esse vale transforma a nossa vida. Esse vale transforma o nosso coração. Quando se tem um Senhor e um pastor sobre as nossas vidas, você tem que ter uma certeza, que você será transformado em meio ao vale da sombra da morte. Quando tudo estiver ruim, o pastor da sua alma vai te puxar com o seu cajado, ele vai te acertar com a sua vara, para que você não saia do caminho que conduz ao descanso. Esse é o objetivo do uso da vara e do cajado pelo pastor: te levar até o lugar de descanso, o lugar das águas tranquilas. Terceira coisa que precisamos entender na caminhada até o lugar de descanso. Versículos 5 e 6 do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O único lugar de descanso aqui nessa terra é a presença de Deus. É o único lugar. Não há lugar de descanso aqui nessa terra. Preparar uma mesa entre os meus inimigos, podemos aqui entender como uma dependência da provisão de Deus aos olhos de um mundo que depende de si mesmo. Preparar uma mesa diante dos seus inimigos é depender de Deus diante de um mundo que depende de si mesmo. Desfrutar da presença do sumo pastor diante das circunstâncias contrárias só consegue fazer aquele que teve o coração transformado pela vara e pelo cajado do Senhor. Senão ele não consegue desfrutar dessa presença em meio ao vale, em meio aos seus inimigos, os inimigos da sua alma. O mundo prega a suficiência em você mesmo, a suficiência nos seus bens, na sua capacidade. O mundo prega isso, e as pessoas realmente acreditam
que os seus planos são os melhores, que elas podem conseguir por si mesmas as coisas nesse mundo, os seus objetivos, que nada vai dar errado. E quando chega o vale da sombra da morte na sua vida, aí elas sucumbem, elas desanimam, elas desistem, porque a sua suficiência está nas coisas visíveis, nas coisas externas, e não no seu pastor. A sua esperança se vai. Os bens não conseguem mais livrar essas pessoas da escuridão. A sua capacidade intelectual não tem mais como resolver o problema. Não é suficiente. A esperança de chegar a um lugar de descanso é frustrada. E o vale da sombra da morte passa a exercer a sua função pelo qual foi criado. E ele mata. Ele mata os sonhos dessas pessoas. Ele mata as vidas, as esperanças e tudo o que essas pessoas confiavam vai por água abaixo. Porque elas não compreenderam quem é o Senhor e pastor das suas vidas. Porque elas não compreenderam a suficiência que está em Cristo. O coração que não é transformado tende a passar por essas circunstâncias e perecer, e desanimar, e não mais lutar, apenas se entregar ao vale da sombra da morte. E eles nunca chegam ao lugar de descanso. Mas o coração que já foi transformado pelo Senhor tende a passar pelo vale. Ele é transformado pelo pastor e ele se deleita com a presença de Deus. Ele consegue viver na presença de Deus em meio às circunstâncias difíceis da sua vida. Esse é o coração transformado. Ele consegue se alimentar no meio das adversidades, porque ele tem uma mesa preparada pelo Senhor na frente dos seus inimigos. Aquele que depende da presença de Deus, ele consegue ter esperança em meio ao vale da sombra da morte. Aquele que chega ao lugar de descanso é porque ele compreende uma coisa. Ele compreende uma coisa. O lugar de descanso para o cristão não é um lugar geográfico aqui na terra. O lugar de descanso é o próprio pastor. É o próprio pastor. Quando nós estamos nesse lugar, meus irmãos, a misericórdia desse pastor nos acompanha. É isso que diz o versículo 6. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu posso ver a bondade dele em meio às dificuldades. O meu desejo vai ser estar na casa do Senhor. O meu desejo é estar com Ele, habitar na sua casa para sempre. O seu lugar de descanso, meu irmão, não está nos seus bens, não está na sua capacidade, na sua graduação, no seu status. Não está em nada disso. Não está nem mesmo neste lugar. O seu lugar de descanso é em Cristo. E aí vai fazer sentido todas as outras coisas. Nós só conseguimos chegar a este lugar de descanso quando nós compreendemos que não é um lugar, mas é o próprio Cristo. É o nosso pastor. É esse lugar de descanso que nós precisamos procurar.
E talvez você tenha procurado em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E não achou. Não achou porque não é um lugar. É o Senhor. É uma pessoa. É o pastor. Você vai descansar nos lugares sombrios quando você compreender e descansar nesse pastor. Você vai descansar no vale de lágrimas. Você vai descansar diante dos seus adversários, os adversários da sua alma. Tudo porque o teu coração foi transformado em meio à caminhada até o lugar de descanso. Porque quando você passar o vale da sombra da morte, você vai ver que o lugar de descanso eram os braços do Pai. Eram os braços do pastor. Eu não sei como uma ovelha se sente, mas quando ela é resgatada pelo pastor, e ele pega ela e põe nos seus ombros, e conduz de volta para as outras ovelhas, deve ser uma satisfação para aquela ovelha que estava na beira do abismo e ia morrer, que estava no vale da sombra da morte e ia perecer lá. O vale da sombra da morte é o lugar onde nós somos transformados pela vara do Senhor, pelo cajado do Senhor. E nós não entendemos muito bem isso. Nós precisamos entender que o Senhor e o pastor sempre vai dar descanso para nós. Não é um lugar, mas é Ele. Ele que nos vai dar descanso. Vamos nos colocar de pé. Por favor. Eu não sei o que o Senhor ministrou no teu coração. Realmente não sei. Eu sei o que Ele me ministrou. E Ele ministrou que eu muitas vezes tenho ouvido a voz de estranhos. Que eu tenho ouvido a voz de ladrões tentando se passar por Cristo. Eu tenho ouvido a voz da minha própria alma e tentado resolver as minhas coisas. E no meio dessa caminhada eu tenho entrado mais fundo no vale da sombra da morte. E eu não sei como sair de lá. E quando eu me deparo com a vara do Senhor, eu sou trabalhado pelo cajado e puxado de volta. Às vezes dói. Mas eu sei de uma coisa. Eu aprendo a descansar em Jesus. Eu aprendo a descansar nele. Porque é só Ele que pode trazer o descanso para a nossa alma. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Eu tenho alívio para a alma de vocês. Por que ficar escutando a voz de estranhos? Por que ficar ouvindo o teu próprio coração se a voz do pastor está dizendo: vem que eu tenho alívio? Eu quero que você feche os seus olhos. Há um versículo no Salmo 16:2 que diz assim: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. Enquanto a gente canta o refrão dessa música de novo, eu gostaria de desafiar, se o Senhor ministrou ao seu coração, que você venha à frente e você possa estar se rendendo ao Senhor, se rendendo ao pastor e ao Senhor da sua vida. E a gente vai estar orando junto. Enquanto cantamos, você pode decidir se o Senhor tocar o seu coração. Só venha se você quer se render
de verdade a esse Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde o moço tem espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Pai, quantas vezes tentamos fugir do Senhor, Pai? Tentamos ouvir a voz de estranhos, Pai, de dentro de nós, e desprezamos a Tua voz, Pai. Quanto sofrimento nós passamos ao lutar contra o Senhor. Eu só desejo, Deus, que o Senhor traga alívio para o coração dos meus irmãos que vieram até aqui à frente. E eu oro, Senhor, para que o Senhor ministre no coração deles, aonde eles precisam ainda render o seu coração, aonde o Senhor não tem sido o pastor que tem guiado eles, Pai. Ajude o Senhor, no meio do vale da sombra da morte, a entender que a Tua bondade e a Tua misericórdia vão seguir eles para sempre, Deus, enquanto eles viverem, porque eles se renderam ao Senhor e pastor das suas almas. Deus, eu te peço que no nome de Jesus dê um alívio a eles em meio ao vale da sombra da morte. O Senhor conhece todos os corações aqui, eu não conheço. O Senhor sabe das provas, das dificuldades, das tempestades que têm assolado as suas almas, Pai. Mas eu te peço, acima de todas as coisas, que eles compreendam que o lugar de descanso, Pai, não é no vale, não é no caminho, não é nem no aprisco, é no Senhor, Deus. E que eles possam achar esse lugar hoje, enquanto oram, Pai. Achar hoje de madrugada, enquanto acordarem, e o Teu Santo Espírito ministrar o coração deles, que eles possam achar esse lugar de descanso, Pai, que é a Tua presença. Ajude-os, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos para onde ir, porque estamos tentando seguir os nossos próprios desejos, estamos querendo guiar a nós mesmos. E eu te peço, Senhor, por essas pessoas que aqui se encontram, que elas sejam guiadas a partir de hoje pelo sumo pastor chamado Jesus, e que acima de todas as coisas o seu coração esteja rendido a Ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem retornar aos seus lugares. Que nós possamos compreender que a vida com Deus, que a vida com esse pastor e Senhor é uma vida de abundância, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a perdas. O lugar da habitação do Senhor, a presença dele,
é que vai conduzir você a descanso que você tanto precisa, que a sua alma tanto precisa. Amém? Quero ainda, estamos encerrando, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Quero saudar então e agradecer a presença da Neuza, que veio com a Ana Paula, que ela possa estar sempre retornando segundo a graça do Senhor, e que nós possamos compreender que cada dia com o Senhor é um novo dia, é um dia de alegria. A Bíblia fala que na sua presença há abundância de alegrias, e a sua destra há delícias para sempre. É na presença dele, meus irmãos, que vocês vão encontrar esse descanso. É se rendendo a esse Senhor e a esse pastor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acima de todas as coisas, que o teu nome seja glorificado por tudo isso que vivenciamos aqui hoje, Pai. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado sobre a vida de cada um que veio à frente e que ficou nos seus bancos. O Senhor abençoa o coração rendido a Ti. E nós queremos que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer dessa semana, Pai, no decorrer, Senhor, ainda dessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar com a graça de Jesus Cristo, com a comunhão do Teu Santo Espírito e com o Teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, está nos conduzindo essa semana ao lugar da presença do Senhor. E que possamos, no nome de Jesus, no próximo domingo, estar glorificando o Teu nome neste lugar e se rendendo dia após dia, para que a Tua cruz nos transforme durante essa caminhada até o céu. É assim que oramos e Te agradecemos por esse tempo aqui, como igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos na paz de Jesus Cristo.